Olá, uma ótima tarde para você que está conectado aqui com a gente na TV Estadão. Eu sou a Mafelo Visoto e estou aqui em mais uma live hoje para falar sobre o Dia do Homem, que foi celebrado neste último domingo, dia 15 de julho, com o objetivo de levantar questões sobre a saúde masculina. Para falar sobre o assunto, estou aqui com 3 convidados. A doutora Maísa Cairala, ela que é membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo. Bem-vinda. Obrigada, Mafê. Muito obrigada pelo convite. O doutor Fábio Schutz, que é oncologista do Hospital Beneficência Portuguesa. Tudo bem? Boa tarde, Mafê. É um prazer estar aqui com vocês. E também o Roberto Rivelino, é um prazer ter você aqui, veterano do futebol e também proprietário da Escola de Futebol Rivelino Sport Center. Prazer é todo meu estar aqui nesse Dia do Homem, né? É muito importante. Sim, muito importante. E a gente estava conversando aqui em off, né, sobre o Dia do Homem, às vezes batendo papo com alguém e fala, por que existe a necessidade de ter o Dia do Homem, né? Sou até machista, porque não tem uma história de luta como o Dia das Mulheres, mas tem um enfoque mais de saúde, né, doutora Maísa? Sim, é necessário, né, o homem como todo, até mesmo para a gente aproveitar esse momento e poder fortalecer esse vínculo do homem com a saúde. Que na verdade, Mafê, a gente observa que o homem ele tem realmente uma tendência a procurar menos a prevenção. A mulher, talvez pela própria cultura, de ter o parto, de procurar o ginecologista, de levar os filhos ao médico, ela é um pouco mais sensibilizada com essa situação. E o homem, ele é muito preocupado com o trabalho, né? Por muitas vezes ele não faz um check-up, uma prevenção, porque ele trabalha muito, 12, 14 horas por dia, enfim. Mas é muito importante, há muitos homens no país que precisam ser tratados e fazer a prevenção. E não é o caso do Rivelino, né? Inclusive por isso que a gente chamou ele para esse bate-papo aqui. Atleta, sempre preocupado com os check-ups, né? Cuidando da saúde. Ou não, você já fugiu de algum médico, Rivelino? Não fujo. Eu gosto de resolver problemas, né? Claro, com ex-atleta a gente procura se cuidar, eu procuro manter uma atividade. Não estou falando que eu não treinava mais como antigamente. Mas eu tenho minhas caminhadas, eu ando pelo menos 1 hora por dia. Vamos dizer, uma alimentação também, mudei minha alimentação, comendo poucas frituras, gordura, açúcar, tirei muito, porque andei fazendo os exames para aparecer umas coisas que a gente vai... Eu falo com o maior prazer, eu estou com 72 anos. Então começou, porque até ontem não acontecia nada, mas eu gostava muito de doce, chocolate, essas coisas todas. Aí apareceram coisas, aí eu fui tirando. Tanto eu posso falar do problema que eu tive um problema de próstata, que eu estava num momento fantástico da minha vida, de repente fazer esse exame, justamente esse exame de prevenção, e apareceu isso, aquilo, eu tive de operei, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então acho que é importante, eu procuro me cuidar, claro, as coisas acontecem. Agora, se você não se cuidar, imagina, eu me cuidando, as coisas acontecem, imagina se você não se cuida um pouco, né? Pois é, então vai inspirar muita gente que está aqui nos assistindo. Bom, doutor, falando do Dia do Homem, né? Todo ano tem um tema diferente. O deste ano tem a ver com câncer de próstata. Isso mesmo, então o Dia do Homem esse ano a gente está tentando enfocar na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então tentar sensibilizar e conscientizar a população masculina da necessidade de fazer os exames de rastreamento para detecção precoce do câncer de próstata. Okay. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, segundo o INCA. Quais são os dados aqui do Brasil atuais? Então, na realidade, sempre quando a gente fala que é o segundo, a gente sempre exclui ou considera, na verdade a gente considera o câncer de pele, tipo carcinoma basocelular, que é um câncer de pele muito comum, que é tratado pelos dermatologistas. Então, várias estatísticas mundiais nem consideram esse tipo de câncer como um câncer relevante, um câncer de pele, entre aspas, bonzinho. Quando a gente exclui esse câncer de pele, que é o carcinoma basocelular, o câncer de próstata é disparado o câncer mais comum na população masculina. Então, por conta disso, é que é importante tentar fazer os exames de prevenção e de diagnóstico precoce com o toque retal e o PSA. Esse assunto é sempre motivo de piadinha em rodas de amigos, né? Inevitável. Como romper esse tabu? Essa é uma pergunta muito interessante, difícil de ser respondida. Como a doutora Maísa comentou, eu acho que isso tem muito a ver com a cultura do homem, que ele não tem, talvez na minha concepção, ele não tem o médico dele
desde o início da sua vida. A mulher, do contrário, a partir do momento, vamos ser prático, que ela tem a primeira menstruação, ela já vai no ginecologista. E daí ela começa a acompanhar no ginecologista, ela já está acostumada a ir no ginecologista, e o próprio ginecologista faz a parte da prevenção do câncer de mama, que é um câncer mais frequente na população feminina. O homem não, o homem nunca, ele vai no médico quando precisa, ele não vai fazer exames preventivos. Então acho que teria que quebrar esse tabu desde o início. Ele espera vir um sintoma, né? Exato. Mas assim, o tabu em si, eu sempre tento falar para os pacientes, eu acho que esse é um exame, toque retal em si, muito rápido, dura questão de segundos, não afeta a masculinidade de ninguém, e isso pode diagnosticar precocemente um câncer de próstata, juntamente com o PSA. E é importante, porque quanto mais cedo você diagnostica esse câncer de próstata, maiores são as chances de cura desse câncer. Como foi para você a experiência que teve? Normal, que o doutor falou, não muda nada, tem que fazer, eu acho que não vai fazer isso de mais mais homem ou menos homem. Pelo contrário, eu tenho um problema, tem que resolver. Sim. Eu acho que e eu, sinceramente, falando, posso falar sexualmente, né, no caso, no meu caso, muita gente também disse que operando, então vai ter problema, né? Direção, problema de incontinência urinária. Essas coisas todas. Eu tive no começo, hoje, graças a Deus, não tenho nada. E a minha vida é normal. Sim. Sinceramente, estou falando abertamente. Não tenho vergonha. A minha vida é normal sexualmente. Então, o que eu vejo... Mas você não teve nenhum receio, assim? Não, que descobriu? não tive nenhum receio, porque ainda mais eu tive uma resposta de um médico, né, que foi o doutor Anuar que me operou. E ele falou, pô, você vai ter uma vida normal. Eu acreditei, e hoje eu tenho a minha vida normal. Antes, quando não tinha esse problema, hoje, depois de operado, a minha vida é a mesma, sem problema nenhum, graças a Deus. Doutora, é uma exceção, né, esse pensamento dele. Normalmente os homens ficam mais afetados psicologicamente quando descobrem essa doença. Na verdade, sim. E principalmente afetados antes da cirurgia, justamente pelo medo de qualquer disfunção, né, Fábio, que possa vir a ter. Mas o homem, de uma maneira geral, ele enfrenta pior as doenças, Mafê. Ele tem um pensamento um pouco mais pessimista em relação, não só ao câncer, mas qualquer outra doença, né? E via de regra é isso. Às vezes eles fogem de um tratamento que é necessário, invasivo, como uma cirurgia, justamente pelo medo. Mas, mais uma vez, é preciso o vínculo com o médico para que ele explique, o oncologista, o geriatra, para que ele explique muito bem esse paciente os custos, né, dessa cirurgia, os custos e benefícios desse tratamento, que foi o que te aconteceu. A partir de que idade deve-se fazer os exames de prevenção? Porque há estudos que falam uma certa idade, enfim, quando você pesquisa sobre o assunto, há algumas divergências. Não, via de regra, a recomendação é de que a partir dos 50 anos de idade, os homens devem começar a fazer os exames de rastreamento com o toque retal e o PSA. Tem algumas populações de mais alto risco, principalmente história familiar positiva, principalmente familiares de primeiro grau, então é pai, mãe, irmãos. Caso tenha... De qualquer tipo de câncer, no caso? Não, câncer de próstata. Sim. Aí você inicia isso mais cedo, com 45 anos de idade. Sim. E nos pacientes negros também se inicia mais cedo, com 45 anos de idade. Naqueles pacientes com algumas alterações genéticas ou histórias familiares muito positivas e fortes para câncer de próstata, eventualmente com 40 anos de idade. Mas essa seria a regra básica, vamos dizer assim. Agora, doutor, uma pergunta minha, porque eu tive um problema. O meu apareceu com o PSA só, eu não fazia o toque. Eu fazia os exames, mas não fazia o toque. Apareceu só no PSA, mas a importância é você fazer os dois. No caso... O ideal essa é uma excelente pergunta, Riverino. O ideal é sempre os dois. Eu sempre falo que o toque retal faz parte do exame físico. E é um exame simples, barato, que dura segundos. Tá? Então, tirando a questão do tabu, não há motivo para não fazer. Mas, o que o Riverino comentou é verdade. Eu diria que a maioria dos cânceres de próstata iniciais são diagnosticados com o PSA apenas. O toque retal, muitas vezes, ele é normal ou ele é desnecessário. E existe uma grande variabilidade entre a acurácia do toque retal de um médico para o outro médico e assim por diante.
Então, inclusive, tem alguns relatos na literatura, alguns estudos na literatura médica sugerindo talvez fazer rastreamento com ressonância de próstata, que aí talvez abolisse o uso do toque retal, mas isso não é uma coisa economicamente viável para a vasta maioria da população no mundo inteiro. Então, por enquanto, o toque retal ainda está incluído. Agora, se você perguntasse para mim o que é mais importante, o toque retal ou o PSA, eu diria que é o PSA. Proporcionalmente é mais importante. Mas o toque retal, digamos assim, é barato, não custa nada. É porque foi gozado, só completar, porque apareceu o meu problema no PSA. Aí sim, aí eu fui fazer o toque, aí sim que fizeram o toque para ver, aí fizeram a coleta, tudo, aquelas coisas todas, né? Por isso que eu fiz a pergunta para o doutor da importância, né? Rivelino já optou pela cirurgia, né? Para já cortar o mal pela raiz. Quais são as opções de tratamento e quando é melhor fazer cirurgia ou outro tratamento, enfim? Bom, a câncer de próstata não é tudo igual. Então a gente sempre leva várias características que envolvem o paciente e o câncer para tentar dizer qual tratamento a gente vai fazer. Então vai depender da idade do paciente, do tamanho do tumor visto na biópsia, do tamanho do tumor visto na imagem ou no toque retal e assim por diante, das características no microscópio. Tem várias coisas que a gente põe numa tabela e tenta dizer se esse paciente é de baixo risco, risco intermediário ou risco alto. E aí, dependendo do risco que o paciente se encontra, a gente pode oferecer a ele basicamente 3 estratégias, que seria a vigilância ativa. Vigilância ativa tem esse nome propositadamente para dizer que não é não fazer nada, é fazer alguma coisa ativamente que você vai cuidar com mais atenção. Mas vigilância ativa significa não operar e não fazer nenhum tratamento ativo naquele momento, você só vai acompanhar. E as outras 2 opções de tratamento é a cirurgia, como foi feita pelo Rivelino, e a radioterapia. Então, dependendo das características de um paciente ou de um tipo de tumor, a gente pode favorecer mais a cirurgia ou mais a radioterapia. Certo. E essa vigilância que você falou, você está de olho para ver se não cresce, é isso? E mantém Exato. A gente vai ficar colhendo o PSA periodicamente, dependendo da evolução do PSA e também o toque retal, mas dependendo da evolução do PSA, a gente repete a biópsia para saber se mudou alguma característica no tumor. Porque tem uma estatística muito interessante que fala em estudos de autópsia em pessoas acima de 80 anos de idade que faleceram por outras causas, que não faleceram de câncer. Cerca de 80% dessas pessoas têm algum tipo de câncer na sua próstata. Então a pessoa faleceu com o câncer e não de câncer. Viveria bem, né? Mas doutora também, porque me deram essa opção da radioterapia. Também, se você quiser, eu falei, não. Eu optei por... O médico falou que havia essa possibilidade, que não era ele falou que a única coisa é que não havia uma segurança. É possível isso pela radioterapia ou não? Não é que não há uma segurança, eu acho que tem vários nuances, a gente pode ficar a tarde inteira aqui falando desse nuance. Eu estou falando muito, viu? Não é. Imagina, a gente quer Por exemplo, a cirurgia, ela causa um trauma agudo mais grave. Então o paciente ele sai da cirurgia com um grau maior de impotência, um grau maior de incontinência que melhora rapidamente com o tempo. Radioterapia ao contrário, ele sai muito bem da radioterapia e ao longo do tempo, com a fibrose que vai ocorrendo nos tecidos em volta da próstata, vai piorando mais a incontinência e a impotência. Ao ponto de, depois de 5 anos, que a estatística avalia dessa maneira, as taxas de incontinência e impotência com radioterapia e com cirurgia são semelhantes, ainda com uma pequena vantagem para a radioterapia. Então a radioterapia ela tem uma pequena vantagem de menor risco de impotência e incontinência. Mas aí também tem várias coisas envolvidas, a habilidade técnica do cirurgião, tipo de técnica que foi empregada, cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica ou assistida por robô. O robô é o mais moderno que a gente tem hoje, é o que dá menos trauma. Nos Estados Unidos tem alguns pacientes que internam de manhã e vão embora à noite, nem dormem no hospital. Então assim, o assunto é longo. Foi o seu caso, né, Rivelino? A laparoscopia? Foi, né? Foi com o robôzinho. Menos invasiva, né? Foi tranquilo, graças. Foi bem, pra mim foi gozado, é uma operação, é séria, né? Uma coisa grave que eu não quero. Mas pra mim, eu passei bem, pra mim
foi ótimo, só tenho de agradecer. E vale a pena dizer, Fábio, que o envelhecimento hoje galopante no Brasil, né? Teve um aumento de 30%, né, no número de câncer nos últimos 15 anos no Brasil. É verdade. E 3/4 dos diagnósticos de câncer de próstata são em pacientes com mais de 65 anos, tendo a idade como um fator de risco. Então, mesmo a pessoa que envelhece com 60, 70 anos, isso que eu acho que vale a pena, eles precisam continuar preocupados com isso. A gente precisa continuar a prevenção mesmo nos mais velhos. Com certeza. Os 70 anos é uma idade bem ativa. Acompanhando esse assunto aqui do câncer de próstata, neste ano, né, no dia 15 de julho, a gente fala também sobre a chamada menopausa masculina. Então eu gostaria que vocês falassem também sobre o que vem com o avanço da idade, né? Que mudanças hormonais no corpo do homem. Isso eu quero saber. Essa é a melhor pessoa para comentar, a doutora Maísa. É importante a chamada andropausa, né? A disfunção andrógena do homem, androgênica do homem. É importante, até falei com o Fábio ontem por telefone. Muitas pessoas pensam, às vezes, nessas fórmulas milagrosas de reposição de testosterona. Então, ela pode ser um vilão também. Então, quais são os sintomas da andropausa, né? Impotência, depressão, distúrbio do sono, diminuição de músculo, de força muscular, diminuição de pelos. E, de uma forma geral, assim, o homem se sente um pouco menos másculo. Eu acho que essa é a melhor tradução. Como acontece na mulher. Cai a libido, né? Cai a libido. A mulher também tem isso. Não só a impotência, mas também a diminuição da vontade, né, pela atividade sexual. E é importante isso, porque hoje a gente tem tido, inclusive, uma reposição um pouco mais incontrolável. E existem exames que nós dosamos isso para ver o nível de testosterona. Então é muito importante o geriatra, o clínico desse paciente entender os sintomas e dosar a testosterona, para que, se tiver uma disfunção, realmente possa haver um tipo de tratamento. Obviamente que lembrando sempre do fator de risco do câncer ou dos fatores familiares, entendendo quem é esse paciente. O tratamento é sempre individualizado. E a atividade física, a alimentação ajuda a melhorar esses Sempre, sintomas, né? sempre. Eu tenho aqui um exemplo. Um exemplo que subiu 6 andares de escada hoje, para vir aqui sem chegar ofegante. Olha, você vê, quando eu perdi 15 quilos. Eu fechei a boca, então, né, porque o que eu acho que fazer assim, em termos de exagerei na minha vida, eu achei também que é importante, né, você se cuidar. Claro. Na verdade, a gente sabe que as doenças vão aparecer, Mafê. Todo mundo vai ficar velho e vai ter as doenças. A diferença é quando isso aparece. Sim. Então você pode estender isso 15, 20 anos. Então quem poupou, gasta mais. Quem fez atividade física uma vida inteira, ele consegue hoje subir 6 lances de escada que talvez um moço de 40 anos não consiga. Na mesma aptidão, Ou na mesma... Ou de 25. Ou de 25. Então é isso, você tem que poupar para gastar depois. É nada mais do que ele adquirir uma reserva. E atividade física e alimentação aumentam essa reserva, inclusive para andropausa. Doutora, o medo do elevador faz com que eu ando bastante. Ah, mesmo? Não sabia. É o medo de elevador, não é? Vou fazer atividade física. Não, mas eu gosto de andar, eu gosto de caminhar, realmente eu gosto. Falando desses sintomas aqui que a doutora sentiu, você sentiu que a doutora citou, você sentiu outras coisas com o avanço da idade? Você está hoje com 72 anos, né, Riverito? Não, eu me sinto bem, eu faço tudo que eu posso, eu faço, até hoje eu faço, que nem a doutora falou, amanhã não sei, amanhã você nunca sabe, né, amanhã começa, dói aqui, dói ali, né, aquela com dor, mas eu, graças a Deus, eu faço o que eu gosto, eu não sinto nada, eu não sinto. E se mantém ativo não só fisicamente, como mentalmente, né, trabalhando. Eu tenho um conceito mesmo, a cabeça eu acho que é muito importante. Muito. A cabeça para mim é importante, eu tenho uma cabeça, sei lá, pode otimista. ser eu sou. Eu sou, por natureza, eu gosto. Então, minha cabeça, eu acho sempre uma coisa vai dar certo, eu vou alcançar, vou buscar. Vou dizer, então, eu acho que se a minha cabeça não está boa, a gente percebe, né? Até em termos de... Até atrai doença, parece impressionante. Às vezes a cabeça está de um jeito, parece que atrai. Você resolve problemas e não cria problemas. Eu gosto de resolver meus problemas. Se eu puder resolver amanhã, resolver meu problema, eu quero resolver. Eu tenho esse hábito, sempre foi assim. Eu sou muito perfeccionista. Quando eu jogava, eu me cobrava muito de mim. Porque eu achava que eu não podia errar. Poxa, é uma coisa absurda, né? Porque todo mundo comete erros e mais erros. Eu estava sujeito. Mas eu me cobrava muito. Eu me cobro muito. Então, eu quero as coisas muito certas, muito vezes. Então eu sou assim.
e quero resolver tudo. Eu resolver, a minha cabeça melhora também. Eu fico mais tranquilo. Muito bom. Bom, em outubro do ano passado, a Bayer realizou uma pesquisa sobre envelhecimento com pessoas acima de 55 anos de todo o Brasil e fazendo perguntas muito interessantes, como, por exemplo, se sentem velhos, quais são os maiores medos ao envelhecer, se eles vão ao médico regularmente, se fazem exercícios físicos, se tem uma alimentação saudável, enfim, atividades que desenvolvem a mente também, desafiam o cérebro, vida social, se dorme bem, enfim. Gostaria que vocês comentassem os resultados obtidos dessa pesquisa. Então, foi uma pesquisa feita no Brasil com 2.000 pessoas, em 10 capitais, homens e mulheres. E o interessante, o brasileiro é interessante, né? Eles não conhecem o envelhecimento populacional, eles não têm ideia do que a gente está vivendo. A gente é mais ou menos assim, a gente tinha 20 milhões de pessoas há 5 anos, a gente cresceu 18%, a gente tem hoje mais que 30%, e a gente tem uma perspectiva de 40 milhões daqui a 20, 30 anos. O Brasil hoje já chega perto do 6º país mais velho do mundo. Então, a ONU diz que no mundo, a cada segundo, nascem 2 idosos. Duas pessoas fazem 60 anos. Então o brasileiro ele não tem o total conhecimento disso. Então não existe, Mafê, essa preocupação para a criança de 5 anos que terá 100. A criança de 5 anos hoje no Brasil será uma centenária. Ela precisa ser informada disso, nós precisamos crescer com essa mentalidade. E por outro lado, eles não querem ficar dependentes, eles têm medo do envelhecimento. Então o brasileiro, nessa pesquisa, ele tinha muito medo de envelhecer, porque ele não queria dependência física ou dependência econômica. Ele tinha uma certa regularidade de atividade física, de alimentação, mas ele desconhecia os perigos do envelhecimento ou os ganhos do envelhecimento. Na verdade, envelhecer é um grande ganho, né? E essa nova pesquisa que foi feita agora... Uma boa notícia, né? Sim, melhor, né? Mas é engraçado, pelas políticas econômicas e sociais, vale ressaltar que existe política pública para isso, mas nós estamos muito aquém da necessidade, nós envelhecemos muito rápido. Então nós empobrecemos e envelhecemos. E o idoso gasta muito. Mas essa nova pesquisa também mostra isso, que a pessoa, ela envelhece, ela quer envelhecer, mas ela tem medo de como será, né? A incerteza desse cuidado do envelhecimento. Como é que você leva em consideração a idade que se considera idoso? Porque a impressão que dá é que 65 anos não é mais tão idoso. Mudou muito então, isso, né? Será que algum dia isso vai mudar? A gente vai considerar isso 70, 75, 80? E isso tem que mudar, Fábio. Até mesmo assim, no Brasil são 60 anos, não são 65. Se você se lembra, o símbolo do metrô até mudou. Era um idoso de bengala, hoje já é um idoso diferente. Então vem mudando, né? Tudo, vem mudando a indústria, vem mudando a favor de idosos bem-sucedidos como o Rivelino. Que na verdade, você, pra gente, é um símbolo de você vê a força muscular, a rapidez do pensamento. Ele é uma pessoa jovem. Ele não tem 70 anos, para nós ele tem 50 anos. Porque a idade funcional dele, a idade funcional dele é muito menor do que a cronológica. Agora, isso vai mudar. Tanto é que o Estatuto do Idoso, Fábio, agora prioriza os octogenários. Não são mais os sexagenários. Então, quem tem algumas predileções são os 80 anos mais, porque agora o Brasil não comporta tantos idosos com 60 anos. Isso deve mudar, mas isso é um grande problema, né? Você tem duas prioridades no avião, né? Agora você tem com 80 e com 60. É como a aposentadoria. Como fará para mudar? Isso, mais uma vez, é uma cultura que precisa ser trabalhada, entendida. Às vezes eu estou no ônibus, eu tenho até receio de levantar para uma pessoa sentada, porque eu não sei como ela vai reagir. Como que você encara a palavra idoso, Rivelino? É que, né, doutora, eu posso ser o idoso, ao mesmo tempo eu não me sinto. Eu me sinto normal, eu me considero uma pessoa normal. Tanto é que eu uso muito do idoso, né? No avião eu vou na prioridade, amanhã eu tenho um cartão do idoso, claro, tenho de usar, né? As prioridades, porque eu sou idoso, mas na palavra, eu sou consciente da minha idade, lógico. Mas pessoalmente, eu faço tudo que eu gosto, tudo que eu quero hoje. Então eu me sinto uma pessoa normal, comum, porque pode ser que eu me sinta hoje não digo com 50, mas com 60 e pouco, acho que que eu me sinto bem, porque eu faço tudo o que eu quero, doutor, não reclamo de nada. Então, eu ando, que ele falou, tudo bem, eu sou obcecado, mas é um hábito meu. Eu gosto de exercício. E é essa a nossa busca, que as pessoas envelheçam bem. O Brasil não envelheceu bem. Ele é uma exceção, que envelheçam assim, com essa qualidade de vida. Eu acho que não pode ter vergonha.
Eu não tenho vergonha de nada. Se amanhã, que nem, você tem o cabelo, não dá pra fazer, vamos fazer um implante. Se eu ficar careca, eu vou ficar careca. Eu tinha cabelo com um dia. Hoje tem que cair, vai cair. O que eu vou fazer? Eu não vou mudar. Então eu vou acompanhar, meu corpo também. Eu acompanho meu corpo. E se dá ou amanhã não dá pra mim andar, eu não vou andar. Eu posso subir 6 andares hoje, amanhã eu posso subir só 3, vamos subir 3 também. Eu não vou fazer mais que o meu corpo também não suporta. Eu sou consciente. Antigamente eu corria, hoje eu não corro. Quer dizer, hoje eu mudo também as maneiras. Se adapta ao... Eu me adapto para me ter uma vida legal, gostosa e fazer o que eu gosto, que eu sei. Esta live é uma das iniciativas, né, para conscientizar a população, trazer essas informações. O que mais pode ser feito para mudar a cabeça da população em geral sobre o envelhecimento? Eu acredito, que eu sempre acreditei e trabalho para isso. A gente fez agora um movimento de educar para envelhecer. Eu acredito na informação. A gente precisa educar as pessoas para que elas não tenham medo, né? Para que elas envelheçam bem e exatamente isso, é esse enfrentamento da idade. Que, mais uma vez, envelhecer é bom, é um ganho para a população geral que a gente envelheça. É muito ruim um país que tem uma guerra, que os jovens morrem, doenças infecto-contagiosas, doenças puerperais, etc. Então, educação, Mafê, é falar mais disso, falar nas casas, tirar o idoso desse aposento, dessa aposentadoria, deixá-lo de uma maneira mais empoderado, né, dar força para essa pessoa falar e transformar esse país num país de idosos, que nós somos e não entendemos que somos. A palavra aposentado, né, a pessoa que fica nos confinado fundos. no aposento. É isso. O brasileiro, né, não tem 70 anos, você não é obrigado a votar. Como que você pode não votar? São milhões de pessoas, né? Então precisa mudar e é cultural. Mais uma vez, educação e cultural. Exatamente. Tá certo. Olha, a gente está chegando aqui nos minutos finais desta live. É um bate-papo que daria para a gente conversar horas. E se a gente puxasse o assunto do futebol ainda, né, em off aqui, foi longe. Eu queria que vocês dessem as considerações finais, então. Bom, acho que então, em relação ao Dia do Homem, e eu como oncologista clínico, acho que eu concordo com o que a doutora Maísa comentou. Acho que a gente tem que conscientizar a população que está ficando cada vez mais velha, a população está envelhecendo, como ela falou. Eu acredito também que os nossos filhos vai ter uma população de centenários grande. A população, nas últimas décadas, está ficando cada vez mais velha, e o câncer é uma doença da terceira idade. Então ela é muito mais incidente, todos os tipos, acima de 60 e 65 anos de idade. E o mais incidente na população masculina é o câncer de próstata. Então, assim, para tentar beneficiar, melhorar a mortalidade, tem que fazer o diagnóstico precoce. As chances de cura de uma doença ou de qualquer tipo de câncer, quanto antes é feito o diagnóstico, melhor. Se vai tratar ou não vai tratar, talvez é outra discussão. Mas é importante saber que tem e ter a discussão com os pacientes. Muito bem, doutora. Eu gostaria de agradecer pelo convite, muito obrigada, e dizer que realmente é muito importante que a gente tenha a prevenção e a educação do homem como um modo geral, como é feito muito pelas mulheres, né? O Papa Nicolau, etc. Os homens podem ter depressão, os homens podem ter distúrbio do sono, os homens podem ter disfunção sexual, basta eles falarem. Né? É preciso que eles sejam tratados, desmistifique essa ideia, né? Assim como a prevenção para um câncer tão importante como o câncer de próstata e tantos outros. Então é muito importante que tenha esse dia para que a gente possa trazer essas pessoas para perto da gente, que a gente fale de uma maneira mais aberta. Ok, agora as dicas de longevidade. A receita. Bom, não, prazer. A receita, saber envelhecer é uma virtude. Não é verdade? Então você tem que ter essa virtude, que acho que é muito importante, e ser otimista, pensar positivo, acho que pensar sempre pro bem, né? As coisas acontecem. Graças a Deus eu só tenho a agradecer. Então, cuidado com a mente, o corpo. Tudo. Né? É importante. Muito obrigada, viu? Pelo bate-papo. Agradeço a presença do Dr. Fábio Schultz, Maísa Cairala e Rivelino. Prazer. Fala um pouquinho da Copa, antes vou abrir uma exceção aqui. A Só Copa? fala sobre o resultado. Era o que você esperava? Não, lógico. A gente queria ver o Brasil, pelo menos, muito mais para frente, né? Disputando uma final. Mas infelizmente aconteceu, tem tantas coisas para se falar, né? Mas acontece. E merecidamente, uma seleção campeã, que foi a França, fez uma bela campanha, jogou um belo futebol e está de parabéns. Tá certo, a gente não podia perder a chance de falar um pouquinho, né? Com o Rivelino. Tá aqui. Obrigada, viu? Obrigado, Mafê. E agradeço a sua presença, você que acompanhou a gente aqui pelo Facebook. A gente se encontra na próxima live. Até mais.